e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão que a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o que, irmãos? Bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Diga amém. Amém. Irmãos, muitas vezes temos recebido todo tipo de informação, todos os dias da nossa vida, com o nosso cônjuge, através dos nossos filhos, através da TV, através da internet, através de um outdoor na rua, através de toda e qualquer circunstância, nós estamos recebendo informações todos os dias. E como nós temos portado diante de tantas informações que nós recebemos? Melhor, como temos recebido tantas informações? Como essas informações têm vindo para o nosso coração? Será que tem passado por um filtro? Será que tem sido filtrado aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo? Ou aquilo desce diretamente para o meu coração? E nesse texto que nós lemos de Tiago, do Tiago 1, 19 a 27, ele fala de 3 responsabilidades que eu e você temos em relação à palavra de Deus. Vamos falar aqui sobre a palavra de Deus. Quantos aqui têm recebido palavra de Deus na sua vida? Todos os domingos, nos nossos grupos familiares, nas nossas orações, né? Na leitura da palavra de Deus. Quantos têm lido a Bíblia, irmãos? Acompanhado aqui da leitura bíblica que nós passamos? Hoje, quem está lendo, vamos ler o verso 13 e 14, se eu não estiver enganado. 13 e 14, isso mesmo. Os capítulos 13 e 14 do livro de Mateus. Irmãos, como Deus tem ministrado, tem falado comigo nesses dias. Eu tenho anotado aqui atrás da minha escala aqui, aquilo que Deus tem ministrado, tem falado comigo nesses dias. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus não é somente um monte de letras, mas é o próprio Deus falando através da Bíblia. Irmãos, o que nós temos ouvido, várias informações nós temos recebido. Nós temos sido ministrados aqui domingo após domingo, recebido o alimento espiritual de Deus. Temos sido alimentados dentro das nossas casas com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós escutamos. E o livro de Tiago fala de 3 responsabilidades que nós temos com a palavra de Deus. E eu quero falar sobre essas 3 responsabilidades. E a primeira dessas 3 responsabilidades é receber a palavra de Deus. Ou seja, ouvintes, aqueles que recebem, aqueles que ouvem a palavra de Deus. É do verso 19 ao 21, diz assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus,
Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o quê? A palavra que em vós foi implantada. Essa palavra de Deus, a palavra que nós ouvimos aqui hoje, estamos ouvindo aqui hoje, ela está sendo implantada em nós. Vai fazer vários efeitos, de várias maneiras, através daquilo que você, como você receber essa palavra. Você pode receber essa palavra e ela não ter efeito nenhum na sua vida e na vida daqueles que você compartilhar. Ou ela pode ter um efeito tremendo e poderoso da maneira que você ouviu, da maneira que você recebeu, quando você partilhar essa palavra. E nós, infelizmente, muitas vezes temos alugado o nosso ouvido para ouvir tanta baboseira, tanta besteira, tanta mentira. Eu estou falando alguma coisa aqui que é exagero? Não. Irmãos, e a gente às vezes até fala assim, é melhor ouvir do que ser surdo, né? Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Há coisas que às vezes é melhor você tapar os ouvidos do que ouvir aquilo. E se ouve, irmãos, nós não podemos ser coniventes com coisas erradas que nós temos ouvido. Nós precisamos nos levantar contra isso. Nós, como igreja, como receptores da palavra de Deus, nós precisamos realmente nos levantar contra coisas erradas que nós temos ouvido. E olha que são muitas. E olha que são cada informações que denigre não só a imagem do homem, mas principalmente a imagem de Deus. E muitas vezes nós temos sido coniventes com isso. Temos recebido essa palavra. E às vezes não, mas eu recebi, mas não pratiquei. Tá, mas também não fez nada para anular. Também não fez nada para ajudar aquela pessoa que liberou aquela palavra. Olha, eu anotei aqui, o bom ouvinte é aquele que aprende a escutar. Porque ouvir, irmãos, graças a Deus, nós temos ouvido, nós ouvimos. Agora, escutar é diferente de ouvir. Escutar. Porque as pessoas querem escutar a Deus, mas sem primeiro aprender a escutar o irmão, o próximo. Eu quero te dizer uma coisa, se você não aprende a escutar aquele que está próximo de você, você não vai conseguir escutar a Deus. Se você não tem a prática de escutar as pessoas que estão ao seu redor, com problemas que às vezes vêm falar com você, com situações, você também não vai conseguir a escutar a Deus. Porque você não tem paciência para ouvir o próximo, irmãos, tampouco escutará a Deus. Se o seu irmão que está ali, você está vendo ele está do seu lado aqui, você não tem paciência para escutá-lo, como vai escutar a Deus? A palavra do Senhor diz que a gente diz que ama a Deus, mas não consegue amar o nosso irmão. Se o irmão que você está vendo todos os dias, você não consegue amá-lo, como você pode dizer que ama a Deus se você não vê? Mas eu creio, eu recebi no meu coração. Irmãos, a primeira manifestar do amor de Deus Deus vai se manifestar através de você amando as pessoas. Nós queremos às vezes amar a Deus, mas eu não consigo amar fulano. Então eu quero dizer, você também não consegue amar a Deus. Você se engana. Você engana a si mesmo, dizendo que ama a Deus. Pastor, mas tem gente que... não tem aquela pessoa que quando chega você fala... você chega a dar aquela respirada... mas eu tenho que amar o irmão. Não. E olha, irmãos, é assim mesmo, é por esforço. O reino de Deus é conquistado por esforço. E às vezes a gente tem que fazer um esforço sim de amar o irmão, de compreender o irmão, de entender o irmão. Mas pastor, tem mesmo, você também, irmão. Talvez você seja um desses quando chega as pessoas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar eu já? Será que quando eu chego as pessoas, chegou o pastor Paulo? Ou assim, que bênção, chegou o pastor Paulo. Tem diferença, não tem? Olha, irmãos, e nós precisamos, amados, aprender a ouvir com atenção, dar importância ao que as pessoas e ao que Deus está nos dizendo. Sabe, quando eu ouço uma palavra de Deus, como nós estamos ouvindo aqui hoje, ter atenção naquilo que eu estou ouvindo. Estar atento.
Olha, eu anotei aqui em Provérbios 16, 20, diz assim: o que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Estamos atentos ao ensino, sabe? Abrir a nossa mente, o nosso coração para realmente sermos ensinados por Deus. Não fazer pouco caso daquilo que nós temos recebido, achar que é coisa comum. Irmãos, a palavra de Deus, ela nunca é comum. Ela nunca é simples. E às vezes nós queremos medir em quem está ministrando, quem é que vai pregar. Quem é que vai pregar hoje? É o fulano. Misericórdia, será que a igreja está vazia hoje porque sabiam que era eu que ia pregar? Misericórdia. Estou brincando, irmãos. Amados, mas isso é sério. Nós temos que ter atenção naquilo que nós estamos recebendo de Deus. Crer que aquilo que eu estou ouvindo, como eu estou ouvindo aqui hoje, vem de Deus. O Senhor quer falar comigo, o Senhor quer ministrar no meu coração, o Senhor quer trazer entendimento, ter atenção. Não é atenção em mim, quem está aqui em cima. Atenção nas palavras que estão sendo liberadas. Atenção naquilo que eu tenho lido na Bíblia, no meu dia a dia, e isso não tem sido apenas, que bonito isso aqui, não. Mas isso entrar no meu coração e fazer uma diferença. Por isso que eu orei aqui no começo, para tocar nos olhos, nos ouvidos, na sua boca, na sua mente, para que quando nós estivermos ouvindo a palavra, para quando nós estivermos compartilhando a palavra, não seja algo natural, não seja algo meramente que eu ouvi, achei bonito, uma frase de impacto, mas seja algo que traz transformação para a minha vida e na vida daqueles que estão ouvindo. Não considere nunca a palavra de Deus e nada do Senhor como comum. Tenha atenção, ouvir com interesse, desejo de compreender. Sabe, eu estou indo para aquela reunião, estou indo para aquele lugar com desejo ávido de receber, como essas pessoas que viajaram aí 3 dias num barco em Manaus. Vai saber as dificuldades que essas pessoas passaram. Sabe o que é isso, irmãos? Ávidos para receber a palavra, interesse naquilo que vai ser falado. Nem sabe o que vai ser falado, nem sabe o que vai ser ministrado, nem sabe que direção que vai ser ou que não vai ser, se vai ter ou se não vai ter. Ele está interessado em ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. E é isso que precisa ter no nosso coração. É isso que precisa ter em cada um de nós. O interesse em compreender aquilo que o Senhor quer me ensinar. Olha, irmãos, eu falo isso porque eu já fiz isso algumas vezes, de ir em alguns lugares. E quem é que vai estar dando a palestra? Quem é que vai ser o ministrante? O fulano de tal. Ai. E foi nos dias que Deus mais falou comigo. Sabe, irmãos, é porque nós começamos a medir, nós começamos a impor, mas fulano fala assim, eu não gosto do jeito que ele fala, não gosto do jeito que ele pensa, do jeito que ele faz, do jeito que ele se veste, do tamanho dele, ele é gordinho, ele é isso, ele é aquilo. Irmãos, nós temos que estar interessados naquilo que vai sair da boca dele, se realmente vem de Deus ou não. Se aquilo vai transformar a minha vida ou não. Se é o que ele está falando tem unção e vai entrar no meu coração e vai trazer transformação na minha vida ou não. Porque nós temos ouvido todo tipo de besteira e baboseira e estamos às vezes dando mais interesse, mais atenção nessas bobeiras e baboseiras e mentiras do diabo do que realmente naquilo que o Senhor tem nos dito. Às vezes damos tanto ouvido quando fala de um pastor na televisão, nós somos os primeiros, nós, a igreja somos os primeiros a falar, deve ser mesmo. Se estão falando aí na televisão é porque deve ter feito isso mesmo. A gente não sabe, ouviu falar, e a Bíblia diz que eles levantariam calúnias, falariam mal dos pastores, dos servos do Senhor. Não é só pastor não, crente. E a gente às vezes é o primeiro a assinar embaixo. Se a gente tivesse uma caneta, assinaria na hora. Assina embaixo. É verdade, né? Pastor é desse jeito aí. Está na minha igreja. Sabe, irmãos? Não estou dizendo que não tem, não. Tem. Infelizmente, tem muito pilantra aí, usando o evangelho como instrumento para poder enganar a vida das pessoas. É claro que tem. Mas espera aí. Vamos ouvir com atenção. Vamos compreender, vamos ter interesse em ouvir a palavra de Deus que realmente transforma as nossas vidas. Vamos deixar de dar ouvido para coisas que não acrescentam em nada. Pelo contrário, só diminui.
Só rouba aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Irmãos, a outra maneira nós precisamos de ouvir com o coração. O que é ouvir com o coração? É ouvir profundamente. Davi disse no Salmo 119, 11, ele disse assim: guarda o Senhor a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus com o nosso coração, profundamente, damos ouvido, entendemos, compreendemos, e não somos apenas ouvintes artificiais, irmãos, nós conseguimos compreender a palavra de Deus e não pecar contra o Senhor. Não pecar contra o Senhor. Davi foi chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus, porque aprendeu a ouvir com o coração. Ele não ouvia somente com o seu entendimento intelectual. Não ouvia só de prestar atenção, mas ele prestava atenção, tinha interesse, e aquilo caía para o coração de Davi. E como a Cristina falou aqui sobre Abraão e Isaac, Abraão ouvia a Deus com fé. Abraão era conhecido na Bíblia como o pai da fé. Porque ele ouvia a Deus com fé. Irmãos, porque para ter uma atitude que Abraão teve de sacrificar o seu filho, o filho da promessa, que ele esperou por mais de 25 anos. Às vezes a gente recebe uma promessa hoje, e se a gente não sair daqui a porta para fora e já cumprir, a gente vai falar: será que foi de Deus? Será que é amanhã? Será que é daqui a um mês? Não, irmãos, a gente tem que receber com fé. Crer no nosso coração que aquela palavra foi liberada, aquela promessa foi liberada para a minha vida, e ela vai se cumprir, custe o que custar, o tempo que for. 25 anos. E aí o homem recebe o filho, e aí Deus pede o sacrifício. Irmãos, tem coisas que a gente lê na Bíblia que a gente fala assim: não. Por isso que a Bíblia fala que as coisas de Deus é loucura para o mundo, e a nossa sabedoria, o nosso entendimento é loucura para Deus. Porque é muito diferente o nosso entendimento do entendimento de Deus. Porque como Deus dá uma promessa, fala para o homem que a partir daquele filho que ia nascer, ia vir uma numerosa multidão. Aí de repente Deus fala: sacrifica o seu filho. Irmãos, Abraão era um homem, como eu e você. Você acha que não passou muitas coisas na cabeça daquele homem? Mas ele ouviu com fé. E a atitude dele foi baseada na fé. Não foi pelo que ele achava, pelo que ele pensava, pelo que ele via, pela a razão. Porque nós agimos muito pela razão. Sim ou não? Sim. O pastor me deu uma palavra, mas espera aí. Irmãos, nós estamos em 2013. Há 12 anos atrás eu recebi uma palavra de um irmãozinho que poucos conheciam, falava um português muito errado. Olha, estou falando aqui que era um irmãozinho que ninguém talvez olhasse para ele como alguém importante. Porque nós somos assim, quando recebemos uma palavra, a gente, depende de quem a gente está recebendo, a gente crê. Se dependendo do irmão, você fala: será? Né? Já põe um pontão de interrogação, vírgula, exclamação. Aí, dependendo do irmão, você fala: foi de Deus. Esse aí eu tenho certeza que foi de Deus. Cuidado. Cuidado. Essa aparência é verdade. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele se disfarça de anjo de luz. Cuidado. Estou falando que um homem de Deus não pode profetizar. E não sei verdade, não, mas cuidado com as aparências. E esse irmãozinho chegou e eu estava orando, era uma oração numa quinta-feira de manhã, que nós tínhamos com a liderança da igreja, e eu, novo convertido, 1 ano e pouco de convertido, talvez 2 anos, e esse irmão chegou e pôs a mão na minha cabeça, e ele falou assim, e ele começou: Deus vai te levar para fora do país. Deus vai te usar fora do país. Você vai andar por muitas nações. Deus vai usar você em várias cidades. Deus vai fazer de você, e foi profetizando, liberando. E, irmãos, eu confesso que quando eu ouvi aquilo,
e de quem eu ouvi, eu falei, será? Eu não tinha isso no meu coração. Eu não tinha vontade de sair do meu país, estava muito satisfeito onde eu estava, na minha cidade. Se passaram 12 anos, aqui estou eu nos Estados Unidos. Já fui em outras nações, já visitei várias cidades, já abrimos igrejas no Brasil. Mas quando ele liberou aquela palavra, isso era algo muito distante. Não era o que eu queria, não era o meu entendimento. Eu era um novo convertido. Os caras estão conversando o quê? Estão falando o quê? Eu não estou entendendo nada. Nós não precisamos de entender, precisamos de ouvir com fé. Hoje eu conto isso aqui para minha vergonha, que eu devia ter acreditado naquela época que ele falou. Talvez eu teria me preparado melhor, talvez teria sido diferente se eu tivesse crido naquela pessoa quando ele disse aquilo, quando ele liberou aquela palavra. Irmãos, precisamos ter os nossos ouvidos atentos. Precisamos aprender a escutar o que o Espírito está dizendo e através da vida das pessoas. Porque Deus vai usar esse irmão que está aí do seu lado. Ele vai usar a gente para poder falar com você, para liberar palavra na sua vida. Ele vai usar o pastor que está ministrando. Ele vai usar a palavra dele quando você estiver lendo. Ele vai usar o Espírito Santo para ministrar quando você estiver orando, buscando o Senhor. Então nós precisamos aprender a escutar aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Quando nós escutamos com fé, nós recebemos aquela palavra diferente, aquilo mexe, aquilo vem como algo diferente dentro de nós. É diferente de ouvir de qualquer maneira. É diferente de ouvir de qualquer jeito. Quando você tem atenção, quando você tem expectativa naquilo que estão falando, quando você tem expectativa na sua oração, quando você não é, vou orar para cumprir tabela, para cumprir um ritual, não, eu vou orar porque Deus vai falar comigo. Eu vou à igreja hoje porque eu vou estar louvando o meu Senhor e o Espírito Santo vai ministrar no meu coração. Eu vou no meu grupo hoje, familiar, e o Espírito Santo de Deus vai estar lá e vai falar comigo. Sabe, ter expectativas no nosso coração. Dar atenção naquilo que está falando. Receber no meu coração, profundamente, não artificialmente. E ouvir com fé. Porque eu estou ouvindo, eu creio, e eu sei que o Senhor fará, Ele vai me capacitar. E eu vou me preparar para isso. Como o pastor César falou aqui a semana passada. Nós não nos preparamos, nós não nos capacitamos, tanto na nossa vida pessoal, quanto nas coisas de Deus. E queremos ver as coisas acontecer. Irmãos, tem hora que Deus vai te falar, tem hora não. 100%. Deus vai te falar coisas que parecem maluquice, loucura. Mas eu quero te falar, obedeça. Obedeça, irmão. Sabe? Então um passo de fé, fala, eu vou crer. Como Abraão creu. Como Abraão chegou ali, diante do Senhor, naquele lugar, e iria sacrificar o seu filho. Porque ele cria que Jeová Jireh, que foi essa a palavra que ele declarou. Deus proverá. Jeová Jireh. Que Deus ia prover todas as coisas. Que Deus ia fazer. Se Deus tinha pedido, irmãos, é porque sabia o que estava fazendo. Se Deus falou com você, se Deus tem falado com você, ministrado no seu coração, te pediu algo que para você parece sacrifício, eu quero te dizer, Jeová Jireh. Deus proverá. Você precisa crer que Deus vai prover a sua capacitação, que Deus vai prover a sua vida financeira. Deus proverá. Há poucos dias atrás, Deus ministrou meu coração e falou comigo tremendamente. Eu achei que eu estava ficando louco. Eu achei que eu estava ficando louco. Mas Jeová Jireh. Sabe? Resolvi crer, com o pé nas águas. E eu creio que eu verei tremendamente a mão de Deus usando a minha vida. E não é porque eu quero, não. É porque o Senhor primeiramente quis. E Ele é que gerou esse querer dentro do meu coração. Porque a palavra de Deus em João 15,16 diz que não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele nos escolheu e nos designou. Porque se Deus fosse esperar de cada um de nós querer alguma coisa em prol da obra de Deus, o reino de Deus,
Mas Ele gera isso no nosso espírito. Mas quando é gerado isso no nosso espírito? Quando nós aprendemos a ouvir, a escutar o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. Aí, pode até parecer maluquice, loucura, mas você resolve crer naquela maluquice, naquela loucura. Eu vou porque eu creio. Eu quero ver o meu Deus me usando. Eu quero ver Deus fazendo na minha vida. Eu quero ver Deus transformando vida através de mim. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero fluir a presença de Deus. Que é isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Quem sou eu para Deus fluir através de mim? Ué, Deus vai fluir através dessa jarra, desse pedaço de pedra aqui? Deus vai fluir através da nossa vida, irmãos. Ele pode fluir através de uma pedra, de uma cadeira? É claro. Mas Ele quer usar a mim e a você. Somos nós que Deus vai usar para fluir a presença dEle, a vida dEle. E essa vida jorrar sobre a vida de outras pessoas. Amém? Amém. Esse é a primeira responsabilidade que nós temos em relação à palavra de Deus. Aprendemos a ouvir. Depois de ouvirmos, praticar a palavra de Deus. Porque seremos o quê? Ouvintes? Praticantes. Porque o que adianta ouvir? Eu sei que o Leomar e a Márcia já aconselharam vários casais. Vários casais. Os que praticaram, colheram os frutos daquilo que praticou. Quem não praticou, colheram os frutos também daquilo que não fez. É verdade. Irmãos, isso é lógico. Isso é a coisa mais lógica. Quem recebeu a instrução, ouviu com atenção, recebeu no seu coração, ouviu com fé, crendo que Deus ia transformar, e praticou, porque não é só ouvir com fé, agora eu vou deitar aqui e esperar as coisas acontecerem. Não, prática. E olha, esse segundo passo aqui, esse segundo tipo de responsabilidade que nós temos, que é praticar a palavra de Deus, Deus falou comigo quando eu estava preparando essa palavra, sobre Jó. Sobre Jó. Porque a palavra de Deus lá em Jó, no primeiro capítulo de Jó, ele começa assim: Jó era um homem de Uz, era a cidade dele, era um homem íntegro e reto, temente a Deus e desviava do mal. A Bíblia começa narrando a vida de Jó assim. Alguns versículos em diante, ainda dentro do capítulo 1, aí a Bíblia diz que Deus estava reunido com os seus filhos, e aí o diabo aparece lá no meio da reunião. Ô sujeito atrevido. Aparece no meio da reunião, e aí Deus fala assim: de onde você vem? Estava rodeando a terra, não tinha nada para fazer, né? Estava andando à toa por aí, observando e tal. Aí Deus vai lá aonde ele queria chegar. Observaste o meu servo Jó? Homem, aí já não é mais o escritor, aí já é Deus falando sobre Jó. Deus usa as mesmas palavras. Você pode ir lá depois e ler e confirmar. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Essa é a maneira que Deus nos vê. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê essas características aqui. Foi para isso que Deus me chamou a atenção. Ele olha para a nossa integridade, a nossa retidão. Olha para o nosso coração em relação ao temor a Ele. E também que nós desviamos do mal. E eu quero falar um pouquinho dessas três coisas. Que isso faz parte daquela pessoa que pratica a palavra de Deus. Ele ouviu e agora está praticando. A palavra de Deus, eu quero citar um versículo aqui em Atos 2:47, que às vezes nós usamos um ditado que é muito errado e eu mesmo já usei. Não importa o que as pessoas pensam de mim. Importa é o que Deus vê em mim. Parece que é tão espiritual, né? Tão bonito isso, né? Mas olha, a palavra de Deus diz lá em Atos 2:47, estava falando dos apóstolos, né? Que eles estavam reunidos, que tinham tudo em comum. A palavra de Deus diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E por isso, por causa dessa simpatia, Deus acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos.
Testemunho. Isso é testemunho. Ué, peraí, se eu sou transformado por Deus, se eu ouvir a palavra de Deus, agora eu ando com o meu Senhor, eu preciso dar testemunho. As pessoas precisam de olhar para mim e ver as características de Deus na minha vida. Oh, mas quem sou eu para ter as características de Deus? Olha, irmãos, a própria palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu. A própria palavra de Deus diz que nós temos que ser perfeitos como é perfeito o nosso Deus. Claro que nós temos defeitos, nós temos problemas, mas nós precisamos, irmãos, deixar Deus mudar o nosso caráter, transformar o nosso caráter, moldar o nosso caráter. E através disso, nós vamos mostrar com o nosso testemunho, com o nosso viver, com o jeito que nós falamos. E o primeiro passo dentro de praticar a palavra é integridade e retidão. Isso fala do meu comportamento diante dos homens. Porque quando Deus olhou para Jó e sabia que ele era íntegro e reto, Deus estava falando que ele fazia isso diante dos homens, diante das pessoas. E você vai lá ler o livro de Jó e falava que as pessoas, Jó tinha muitos amigos, que era muito admirado, porque as pessoas viam o comportamento de Jó. Deus não estava falando que ele era íntegro e reto diante dele, mas era íntegro e reto diante dos homens. Aqui Deus estava falando do nosso comportamento, meu e seu, diante da sociedade. Não é só dentro da igreja. Porque às vezes dentro da igreja é fácil a gente pôr uma capa de ovelhinha. Às vezes é muito fácil. Oh, que irmão abençoado, é um irmão, então. Mas saiu da porta para fora ali, sangue de Jesus tem poder. É ou não é? Irmãos, aqui Deus estava olhando para a retidão e integridade de Jó diante dos homens. Deus olha para a nossa integridade, a nossa retidão diante das pessoas. O nosso testemunho, de contar, e não é aquela coisa falsa não, de você forçar não. Eu tenho que me forçar a ser uma pessoa que eu não sou para agradar. Não, irmão, isso é natural. As pessoas vão ver isso naturalmente na sua vida. Não precisa sair anunciando, não. Né? Eu sou um homem íntegro e reto diante do Senhor. Faz uma placa, uma faixa e põe você lá, sorrindo. Não, isso é natural, isso acontece naturalmente. Da sua maneira de ser, as pessoas vão olhar para o seu testemunho, para a sua vida. Aquilo que sai da sua boca. E também por aquilo que você está ouvindo. Olha, aconteceu uma situação conosco lá no basement onde nós estamos morando. Aconteceu uma situação lá com uma vizinha lá que parece que não gosta muito da gente, né? Não sei. Na verdade é o diabo usando da vida dela. E ela começou a implicar com algumas coisas lá, a questão da gente pôr o carro. Às vezes não estava nem pondo o carro na frente da driveway dela, mas ela se sentia incomodada com isso. E não só com isso, por várias outras coisas ela se sente incomodada. E aí eu sei que ela mandou uma carta lá para o office, porque lá onde a gente mora parece que não pode alugar mesmo. Acho que é assim, não é, Val? Não sei se procede isso. Né? Porque na época a Val estava até viajando nessa época, né? Não pôde nos auxiliar lá nessa questão lá. E aí ela mandou uma carta e a mulher ia ter que mandar, a gente ia ter que sair de lá. Se tiver que sair. E aí ela falou assim, olha pastor, mas pode fazer uma carta lá na igreja, colocar nessa carta assim que nós não alugamos, vocês ficam lá de favor. A gente está abençoando como se fosse uma oferta. Ela falou com o pastor César sobre isso. E aí nós chegamos na conclusão, falamos, não, a gente não pode fazer, a gente está mentindo. Se a gente concordar com isso, assinar uma carta, a gente está mentindo. Eu falei para ela, nós não vamos fazer isso, nós não vamos mentir. Não, mas vocês não vão estar mentindo. Eu falei, claro, você só vai assinar a carta. Eu falei, a minha assinatura é a confirmação que eu estou mentindo. Eu estou assinando o que você disse aqui. Não vamos fazer isso não. E aí ela falou assim, mas então eu vou fazer uma carta e vou mandar. Eu falei, olha, é o seguinte, aí é você que está fazendo. Aí a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Se precisar da gente sair, a gente vai sair. Deus vai abrir outras portas para a gente. Irmão, não sei o que ela fez. Sinceramente, nem quis saber mais. Não perguntei. Não fizemos carta nenhuma, não assinamos nada, não concordamos com nada. E aí talvez você possa falar assim para mim, tá, e o que tem a ver isso? Tem a ver porque se um dia ela precisar que eu ore por ela, como já precisou da minha esposa lá orar com ela, pela mãe dela, precisar de dar uma palavra para ela, ela vai falar assim, será que esse homem está falando a verdade?
que ele é mentiroso, ele assinou e concordou com a mentira que eu falei, com o papel que eu assinei. Você está me entendendo? Às vezes são coisas que passam desapercebido, mas são coisas que têm importância sim. O cara poderia falar isso para mim, ou não falar, mas pensar. Eu pedi esse homem para orar comigo? Mentiroso. Você pensa que as pessoas não estão olhando para nós e não estão nos medindo? Integridade e retidão. Coisas pequenas. Irmãos, e o diabo vai nos pegar e lançar coisas pequenas na nossa vida para tirar a nossa integridade e a nossa retidão diante dos homens. Para envergonhar o nome do Senhor. Viu? Não é para envergonhar o seu nome, não. É o nome de Deus. Na hora de falar, aquele povo, aqueles crentes. Esse crente é isso, esse crente é aquilo, aquele povo faz isso. Mentirosos, falsos. Não, irmãos, é algo natural. Isso é de Deus em nós. Quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, com as coisas de Deus, isso passa a ser algo natural na nossa vida. Amém, igreja? E o segundo passo é temor do Senhor. Se o primeiro passo fala do meu relacionamento com os irmãos, com a sociedade em geral, esse aqui já fala sobre o meu relacionamento com Deus. Do meu relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria de Deus? Tem que temer a Deus. E temer a Deus é ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é reverenciá-lo, é respeitá-lo, é servi-lo, é amá-lo. É ter zelo pela sua palavra. É ter zelo pelas coisas de Deus. Pela casa de Deus, pelo lugar onde nós reunimos, pelas pessoas que fazem parte da casa de Deus. É ter zelo pela palavra do Senhor, pela palavra que está sendo liberada, que está sendo ministrada sobre a minha vida. É ter zelo pela Bíblia, de crer na Bíblia não só como um livro de historinha, umas historinhas bonitas, o conto da carochinha. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ter reverência a Deus enquanto estamos escutando a palavra de Deus, como nós nos portamos. Irmãos, porque nós podemos estar muito bem comportados, sentados na cadeirinha, até olhando para o pastor, fazendo carinho de que está entendendo, que está compreendendo. Mas o nosso coração diante de Deus, Deus sonda o nosso coração. Não se engane com isso. Vou fazer cara de crente. Eu estou na igreja, vou fazer cara de crente, que eu estou escutando, estou entendendo. Não. Fala assim. É entender com o coração. Ter temor ao Senhor. Reverência às coisas de Deus. Quando o irmão sobe aqui para dar o aviso. Vai dar o aviso. O aviso faz parte do culto. A oferta faz parte do culto. O louvor faz parte do culto. O orar com as crianças faz parte do culto. O irmão vir aqui dar um testemunho faz parte do culto. O irmão dá um grito, glória a Deus, faz parte do culto. Fogo faz parte do culto. Você faz parte do culto. Como você tem vindo? Não é da maneira que eu me visto, não. Claro, a gente gosta de vir bem vestido para o culto, mas não é isso, não. Não é isso, não. É aqui, ó. É o meu coração diante de Deus. É o meu temor em relação ao Senhor. Temer a Deus não é correr de um velho bravo, com um cajado na mão, com um pedaço de pau na mão, que vai dar na minha cabeça se eu não cumprir o que ele está falando. Porque muita gente acha que temor de Deus é isso. Eu tenho medo, porque Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Parecendo que Deus vai te esmagar, igual uma formiga. Irmãos, Deus é amor. É claro que nós sabemos que Ele também é fogo consumidor, porque consome todo pecado, toda mentira, toda hipocrisia. Isso que Deus quer tirar de nós. Mas o temor do Senhor é ter reverência à sua palavra, é respeito com a pessoa de Deus. Crer que Ele vive e reina e Ele está aqui. Porque eu já vi e já ouvi, quando as pessoas falam, Deus está aqui, pessoas dizendo, será? A pessoa não consegue crer em nada. E aí julga. Deus estava lá naquela reunião. Não consegui ver. Não conseguiu mesmo, está tapado os ouvidos.
duro igual uma pedra, como que vai ver, irmãos? Ué, Deus, eu não vejo Ele com meus olhos naturais, eu vejo Ele no meu coração. É através da fé que Deus se manifesta, através das nossas vidas. E aí a gente, eu fui lá na reunião, os irmãos falaram que viram Deus, que Deus agiu. Eu não vi. Irmãos, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Entender, compreender o que o Senhor está nos dizendo. Deus está falando conosco aqui nessa manhã. A gente precisa crer, a gente precisa de receber isso no nosso espírito, no nosso coração. Sabe? Deixar de ser levado pela presença de Deus, pela unção de Deus, pela vida de Deus. E o outro passo dentro dessa segunda responsabilidade com a palavra de Deus. Deus fala que Jó se desviava do mal. O primeiro é o meu relacionamento com as pessoas. O segundo é o meu relacionamento com Deus. Olha como Deus observa a nossa prática da palavra. No relacionamento com as pessoas, se nós estamos praticando aquilo que nós temos ouvido, ou se tem, como o pastor César falou no domingo passado, tanto ouvido. Eu ainda fiquei pensando, o que ele quer fazer com isso? Porque às vezes a gente ouve no ouvido e sai pelo outro. Será que eles estão praticando aquilo que eu tenho ensinado, aquilo que eu tenho ministrado? Deus olha para nós, se nós estamos praticando, através do nosso comportamento. A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. A palavra de Deus diz que mostra a tua fé, que eu lhe mostrarei as minhas obras. Porque, irmãos, quando nós temos fé e vivemos realmente, a gente pratica aquilo que nós ouvimos. Aquilo que nós recebemos de Deus, a gente quer partilhar com as pessoas. A gente quer praticar. A gente quer viver aquilo. Aquilo é algo natural na nossa vida. E agora Deus olha para Jó e fala que ele se desviava do mal. Aqui já é o relacionamento do Jó com ele mesmo. É o meu relacionamento comigo mesmo. Porque a maneira que eu me importo comigo mesmo me mostra se eu respeito ou não os irmãos e os outros. A maneira que a minha vida pessoal demonstra se eu realmente tenho respeito por Deus e pelos meus irmãos. Olha, isso é sério. Veja como a pessoa se porta no seu dia a dia, nas coisas que ela faz, nas coisas que ela fala. Você vai saber se ela tem respeito com ela mesma. Aí se você vê o comportamento dela, você sabe se ela respeita mesmo o próximo ou não. Porque se a pessoa não consegue se respeitar, a pessoa não consegue ela mesma ter uma postura de desviar do mal. Esse desviar do mal, irmãos, é fugir da figura do mal. A Bíblia diz que nós temos que resistir o diabo e ele fugirá de nós. O que é esse resistir o diabo? Eu nunca vi o diabo, como é que eu vou resistir ele? A gente vê todo dia. Você vê ele na internet, você vê ele na televisão, você vê ele na sua mente, com muitos pensamentos, vê ele nas suas palavras, dependendo daquilo que você liberar, vê ele nos seus vê nos ouvidos, é interessante. Mas se você consegue enxergar com seus olhos espirituais, o diabo falando no seu ouvido. Tinha uma pastora que chamava o diabo de pé de pluma, e ele é o pé de pluma mesmo, chega de mansinho. Para poder fazer aquela arruaça depois da sua vida. Chega com um pé de pluma e depois vira uma tropa de cavalo. Irmãos, Jó se desviava do mal quando ele realmente, a Bíblia diz que ele orava pelos filhos. Ele pedia perdão diante de Deus. Ninguém estava vendo, era só o Jó. Era só ele. Você fechar todas as brechas do diabo na sua vida. Porque a internet é muito bom. Para mim, uma das melhores invenções que o homem fez. Mas também pode ser um veneno. Pode ser um veneno, pode matar, destruir. Faz assim, ó, não estou pondo língua para você não. Faz assim, ó. Está vendo a sua linguinha? A Bíblia diz que ela é veneno mortífero. Mas também pode ser vida. Porque a sua língua ela pode proferir bênçãos e maldições. Vida ou morte. O diabo
Nós desviamos do mal quando nós não deixamos o diabo usar a nossa boca. O que vemos de pessoas profetizando coisas erradas dentro da sua própria casa, sobre sua própria família, usando a boca como instrumento do capeta, para poder liberar maldição dentro da própria casa. A pessoa não tem cuidado dela mesma, da sua família. Como vai ter cuidado com as pessoas lá fora? Como vai ter cuidado com as coisas de Deus? Ouvindo todo tipo de baboseiro, prestando os ouvidos para o diabo, fazendo os seus ouvidos pinico, para receber a sujeira do diabo. Os nossos olhos, na internet, na televisão. O que você tem visto? Irmãos, isso é sério. Isso é sério. A nossa mente, o que você tem pensado? O que tem passado na sua cabecinha no dia a dia? Porque, irmãos, claro, passam coisas erradas na nossa cabeça, sim. E nós precisamos ter entendimento para repreender isso. Não aceitar isso. Sabe, nós só vamos ter esse entendimento quando tivermos um relacionamento vivo com o Senhor. Sermos ouvintes, interessados, atentos, ouvir com o coração, com a fé. E aí nós vamos poder praticar isso no nosso dia a dia. Senão, irmão, nós vamos ouvir um monte de informações. E não vamos praticar nada. Nada. E aí, sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Se o Dino ou o Papa puder colocar para mim, Mateus 7. Eu não tinha colocado esse versículo. Mateus 7, verso 24, se eu não estiver enganado. Se não for, a gente vai descobrir agora. Se eu conseguir achar o Mateus aqui. É o primeiro versículo do Novo Testamento, viu? Primeiro livro. A Bíblia fala dos dois fundamentos. Presta atenção se isso aqui não fala de tudo que nós estamos falando até agora. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Amém? Amém. Esse é o que ouve e pratica. Então é só de ser bom ouvinte? Não. Se eu sou um bom ouvinte, mas não sou praticante, eu estou construindo a minha casa onde? Vamos ver agora. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, a casa que foi construída do ouvinte praticante, que não caiu porque foi edificada sobre Jesus, sobre a verdade, sobre a palavra, sobre os princípios. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, verso 26, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva. Mesma coisa que aconteceu com o outro. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E ela, a minha palavra aqui diz, desabou, sendo grande a sua ruína, queda. Está vendo, irmãos? É só ser bom ouvinte? Se eu ouvir e não praticar, eu vou ser como essa casa que foi construída na areia. Vai vir as tribulações do dia a dia, as circunstâncias do dia a dia, os problemas do dia a dia. E não é porque nós estamos profetizando, é porque a própria palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. E nós estamos alicerçados em Cristo Jesus. Mas a maneira que nós praticarmos a palavra vai dizer se nós estamos realmente alicerçados em Cristo Jesus ou na areia, ou na ruína. A maneira que nós nos portamos através daquilo que nós ouvimos e recebemos de Deus e praticamos é que vai dizer se nós estamos realmente na rocha ou na areia. Se eu realmente tenho ouvido e praticado aquilo que o Senhor diz a meu respeito que eu tenho que fazer, ou aquilo que o diabo tem me alimentado todos os dias. E não se engane, porque o diabo vai fazer isso todos os dias. O diabo vai colocar uma mesa diante de você todos os dias,
para te tirar dos propósitos que o Senhor tem para a sua vida. E não é com coisas assustadoras, não. É com coisas que têm a aparência do bem. Viu? Porque ele é anjo, ele se disfarça de anjo de luz. Porque se mostrar a carona feia dele, todo mundo vai correr. Então nós precisamos estar atentos para perceber no nosso espírito quando é cilada do diabo e quando é presença de Deus na nossa vida. Quando é Deus que está falando, quando é o diabo que está declarando. Porque quando é algo que nos convém, gente, isso é de Deus. Quando é algo que não me interessa muito, está amarrado em nome de Jesus. E às vezes aquilo que nós estamos amarrando é o que Deus quer fazer na nossa vida. É o que Deus está nos falando, é o que Deus está nos despertando. E aquilo que nós estamos recebendo, glória a Deus, porque me convém, é cilada do diabo, querendo nos lançar no mar de fogo. Não nos enganemos com o diabo, irmãos, com as mentiras, com as ciladas do diabo. Sejamos prudentes naquilo que nós temos recebido, ouvintes, atentos àquilo que o Senhor está falando no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, com fé, e praticar aquilo que nós temos aprendido no Senhor. Porque a melhor maneira de você agradar a Deus é praticando aquilo que você aprendeu nele, na sua palavra. Amém, amados irmãos? Amém? Para que estejamos realmente na rocha. Irmãos, e temos o terceiro ponto da responsabilidade que nós temos que ter com Deus. Esse é compartilhar a palavra de Deus. Através do que eu ouvi, e eu começo a praticar aquilo na minha vida, com Deus, com os homens, na minha vida pessoal, e aí eu vou compartilhar com as pessoas. E esse compartilhar não é dentro da igreja, não, é fora. Aí é cumprir o ID de Deus. Aí é cumprir a missão a qual nós somos chamados. Ide e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Aí eu vou começar a ensinar aquilo que eu recebi de Deus, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui ministrado. Eu vou começar a ensinar a outros, formar o caráter de Deus na vida das outras pessoas. E eu escrevi assim: essa é uma responsabilidade fundamental na vida de cada um daqueles que receberam a palavra de Deus, de ser uma fonte de água viva a jorrar sobre as outras vidas. Amém, igreja? Amém. Irmãos, mas eu quis fazer uma ilustração. Todo mundo está vendo isso aqui? Mesmo as pessoas que estão aí atrás? Dá para ver? A palavra de Deus, o reino de Deus, ela é comparada à água viva. Jesus Cristo era chamado de a água viva. Esse é o reino de Deus, esse é o reino da palavra de Deus, o reino da Bíblia. E há vários relacionamentos dentro da igreja, tipos de relacionamentos dentro da igreja. Eu quero falar de 3 tipos de pessoas que há dentro da igreja. E você vai saber detectar qual desses 3 tipos de pessoas você é. Há pessoas que são pedra. Que Deus me abençoe para não quebrar isso. Irmãos, vocês estão conseguindo ver? A pedra está onde? Há pessoas dentro da igreja que se relacionam com Deus assim. São submersas mesmo. Vai lá no fundo das coisas de Deus. São pessoas que você perguntar sobre qualquer assunto sobre a Bíblia para ela, ela vai te responder. Que cor era a asa do anjo Gabriel? Quantas penas tinha na asa do anjo Miguel? A pessoa sabe de tudo, ela mergulha nas coisas de Deus. É errado isso? Não. É bom isso. É bom ser profundo nas coisas de Deus. Nós precisamos ser profundos nas coisas de Deus. Eu quero me submergir nas coisas de Deus. Eu quero mergulhar nas coisas de Deus. Eu quero ser intenso nas coisas de Deus. Há pessoas dentro da igreja que você olha para elas são assim. Pessoas que sabem tudo da Bíblia, que conhecem tudo, que são realmente oram, são pessoas que jejuam, são pessoas que leem a palavra, conhecem a palavra de Deus, mas elas estão lá no fundo. Estão lá no fundo. Ela não consegue. Obrigado, Tim. Elas não conseguem sair. Elas não
consegue sair desse relacionamento. Só ela com Deus. Ela não consegue ir para fora, manifestar o que Deus fez na vida dela. Estão me entendendo? Não tem nada de errado nessa pessoa aprender e mergulhar nas coisas de Deus. Mas espera aí, uma hora ela precisa de sair e começar a compartilhar aquilo que ela aprendeu. A dar às outras pessoas aquilo que ela recebeu. Mas não, ela está tão mergulhada. Eu sou tão santo. Tinha que colocar aquela auréola, umas asinhas dele. Ele é tão santo que ele não pode se misturar com as pessoas. O mundo dele é outro mundo. Irmão, você precisa de pregar as pessoas. Não, vamos misturar com os incrédulos. Ué, então como que você vai compartilhar da palavra de Deus com as pessoas? Dentro da igreja? As pessoas que já estão ouvindo, já conhecem a palavra de Deus? Não, é lá fora. Jesus disse que ele veio para os doentes e não para os que já estavam sarados. Jesus se relacionava com as pessoas. Jesus era assim, mergulhava nas coisas de Deus. Mas ele saía. Ele compartilhava daquilo que ele recebia de Deus. Assim eram os fariseus. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver os fariseus conheciam tudo da palavra de Deus. Os saduceus, os sacerdotes, que a Bíblia diz que eram homens que sabiam tudo, colocavam cargas pesadas sobre o povo, mas eles mesmos nem com uma peninha queriam carregar. Não queriam se mover com nada. Eles sabiam tudo, mas quem tinha que fazer era o povo. Não era um exemplo, não era um testemunho para as pessoas. Por isso Jesus chamou eles de raça de víboras. Estavam tão mergulhados no seu mundo e não queriam partilhar a palavra. Mas também existe outro tipo de relacionamento de pessoas dentro da igreja. Está na água, não está? Está no mundo aqui da Bíblia, da palavra. Será que tem pessoas assim dentro da igreja? Pessoas que não submergem. Mal se molham. Mal se molham. Mas estão na igreja. Fazem parte acham que fazem parte do reino. Então aqui, superficiais. Relacionamentos superficiais. Olha, e nós podemos ver isso, exemplos disso na vida de Jesus, do jovem rico. O jovem rico era uma pessoa que gostava de ouvir Jesus. Ele estava sempre junto com os discípulos ali, ouvindo a palavra. Chega num determinado momento que o jovem rico fala o quê? Que queria seguir Jesus. E aí Jesus começa a interrogá-lo sobre algumas coisas. E aí Jesus dá uma direção a ele. O que acontece? Caiu fora. Era superficial o relacionamento dele com Deus. Ele ouvia. Ele até lia a Bíblia. Ele até estava todos os domingos no culto. Todas as palestras que Jesus dava, ele sempre estava ali. Ele até devolvia o dízimo, dava oferta. Mas não, olha aqui, irmãos. O cidadão, você pode tentar, de toda maneira, fazer com que ele volte. Ah, mas então esse aí está bom, ele está fora. Mas nunca entrou. Esse aqui entrou, mas nunca saiu. Esse aqui não entra. Esse só fica de fora. O que ele tem para compartilhar? Nada. O relacionamento dele é superficial. Mas existe outro tipo de relacionamento. E esse é o relacionamento que Deus espera de cada um de nós. Há um relacionamento de uma pessoa que ela vai na superfície. Ela mergulha nas coisas de Deus. Ela ouve a palavra de Deus. Ela aprende, ela absorve aquilo que Deus, o Espírito Santo de Deus tem ministrado a ela. Mas ela sai. Ela não fica submersa. Ela não fica lá no fundo, ela sai. E aí essa pessoa começa a derramar aquilo que ela foi cheia. Ela começa a se esvaziar. E muitas vezes, talvez por causa da tribulação, por causa da perseguição, por causa do pecado, essa pessoa às vezes vai até secando. Talvez já tenha acontecido isso comigo, com você. Muitas vezes por causa do dia a dia, das perseguições, das tribulações, nós nos enchemos de Deus. Mas chega um tempo que nós ficamos secos de novo. Secos. Mas aí, nós podemos voltar de novo. Mergulhar novamente nas coisas do Senhor. Nos encher das coisas do Senhor. Absorver aquilo que o Senhor tem para nós, o Espírito. E aí, sair de novo. E aí, jorrar água sobre a vida das pessoas.
ser uma fonte de água viva sobre a vida das pessoas, molhar a vida das pessoas que estão secas. Esse é o tipo de relacionamento que Deus espera de cada um de nós. Não que nós nos mergulhemos nas coisas dele e nunca saímos para fora. Ficamos sempre ali mergulhados, sei tudo, mas não faço nada. Esse aqui já não sei nada e faço muito menos ainda. Agora esse não, esse mergulha nas coisas de Deus. Esse se enche das coisas de Deus e partilha daquilo que Deus tem feito na vida dele. Qual desses relacionamentos nós temos tido e temos sido diante de Deus? Qual dessas 3 pessoas tem realmente feito parte da minha vida, do meu relacionamento com Deus? Eu tenho sido um ouvinte praticante e compartilho as palavras? Ou eu tenho sido apenas um bom ouvinte e não tenho praticado nada? Como tem sido a minha vida, a sua vida diante do Senhor? Você pode ficar de pé? Se alguém puder vir aqui no teclado. Irmãos, sejamos sérios com as coisas de Deus. Porque Deus não é homem para mentir. E a Bíblia diz que ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba do Senhor. Ou nós mergulhamos mesmo nas coisas de Deus e vivemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ou nós vamos ser essas pessoas superficiais, que estamos até dentro da igreja, fazemos até parte, temos até muitos amigos aqui dentro, mas não temos vivido nada daquilo que temos aprendido. Não temos compartilhado nada daquilo que nós temos recebido do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude. Amém? Pai, eu quero aqui nessa manhã, Senhor, quero declarar, Deus, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, que nós realmente Deus, viveremos aquilo que nós temos ouvido do Senhor. Que nós realmente, Deus, praticaremos aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Aquilo que nós temos ouvido da Tua palavra. Aquilo que nós temos ouvido, Deus, através de vidas que têm vindo aqui e proclamado as Tuas palavras, através da Tua palavra, da leitura da Bíblia, através do nosso relacionamento na oração com o Senhor. Nós vamos praticar aquilo que nós temos recebido, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a não sermos pessoas superficiais, que não se molham com a Tua palavra, com a Tua presença. E também não queremos ser pessoas, Pai, que são tão mergulhadas, que criam um mundo que é só dela, que não partilha daquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Queremos ser pessoas que submergimos na Tua palavra, mas depois saímos para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nos colocamos diante da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Te pedimos, Senhor, toca em nós, Senhor. Toca nas nossas mentes, toca nos nossos corações, toca nos nossos ouvidos, toca nos nossos olhos, toca nos nossos lábios, Senhor Deus. Pai, que nós possamos ver, ouvir, compreender e falar daquilo que temos visto no Senhor. Porque era assim que Teu Filho Jesus fazia. Jesus ouvia as Tuas direções e Ele dizia que só fazia o que o Pai fazia. Ele dizia que só fazia e falava daquilo que Ele ouviu e fez o Pai fazendo. E que assim deveriam ser os Seus discípulos. Nós somos Teus discípulos, Senhor. Nós somos Teus discípulos, Jesus. E queremos fazer aquilo que o Senhor faz. Nós sabemos, Pai, que temos falhas, temos erros. Mas nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça, Senhor Deus. Nos fortaleça no dia a dia. Que possamos vencer a cada uma das batalhas e dos inimigos que têm se levantado. Como o pastor César ministrou aqui na semana passada. Os gigantes se levantam. Mas eles se levantam para cair. E que nós não nos vemos, Senhor. Não nos olhemos como gafanhotos. Mas como os filhos de Deus. Como príncipes do Senhor. Que fazemos parte do Teu reino. A Tua unção está sobre as nossas vidas. A Tua unção está sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença.
Obrigado porque Tu és um Deus que nos ama, um Deus maravilhoso. E nós precisamos sim aprender cada dia mais de Ti. Louvado seja o Teu santo nome, pela Tua palavra, pelas Tuas verdades, Senhor. A Tua verdade liberta, a Tua verdade quebra cadeias, a Tua verdade transforma vidas, e é debaixo dessa verdade que nós queremos viver, Senhor. Submetidos a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém.